No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Em todo o mundo, 1 em cada 7 meninos e meninas possuem algum transtorno mental. O assunto do programa de hoje é saúde infantil e educação. Participam Irene Reis dos Santos, professora especialista em neurociência e comportamento, inteligência emocional e saúde mental pela PUC do Rio Grande do Sul. Ela é membro do Núcleo de Pesquisa em Educação e Gestão do Cuidado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é fundadora e presidente da Associação Comunidade Reinventando a Educação. Maurício Hoffmann, psiquiatra, é professor adjunto do Departamento de Neuropsiquiatria da Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Ele é pesquisador da Corte de Risco para Transtornos Mentais do Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento para a Infância e Adolescência. Bom dia, Irene, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia a todos, é uma grande honra estar aqui com vocês novamente. Bom dia, Maurício, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Joel, prazer estar aqui. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo, direto de Lisboa, com a repórter Leda Letra. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Eu queria, antes de dar os destaques do dia, né, destaques da semana, falar que hoje nós estamos tratando do objetivo do desenvolvimento sustentável 4, que trata de educação de qualidade. O que tem esse ODS 4? Ele diz que é assegurar educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, né? E acrescentando também que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ou ODS, como são conhecidos, né, são parte da Agenda 2030 da ONU, por um pacto global por um mundo mais justo e sustentável. E os destaques dessa semana, Joel, tenho 2 destaques. O primeiro deles, rapidamente, acho que ainda reverbera os atos do dia 11 de agosto, né? Esse dia 11 de agosto, né, todos fundamentados na Carta às brasileiras e os brasileiros em defesa do Estado de Direito, né? As pessoas foram às ruas, né? Principalmente aqui em São Paulo, né, no Largo do São Francisco, né, onde fica a Faculdade de Direito da USP. Lá nós tivemos um grande evento e isso repipocou por todas as outras cidades do Brasil na defesa do Estado de Direito, né? Eu acho que é fundamental nós defendermos o Estado de Direito, que é com ele que nós vamos ter a possibilidade de uma transformação social, né? Uma sociedade mais justa no Brasil, né? E convidando a todos e a todas para ter informações sobre esse ato no nosso portal, né? Nós lá temos uma matéria que é no Observatório do Terceiro Setor, nosso portal, dizendo das repercussões, não só no Brasil, como também no exterior, a respeito desse ato. É importante destacar, Frank, que as arcadas da Faculdade de Direito continuam sua trajetória histórica. Em 1977 do século passado, o professor Goffredo da Silva Teles lia a Carta aos Brasileiros pedindo a democratização do país. É verdade. Agora é que a gente pede que a democracia continue, né? Porque nós vemos uma série de movimentos, uma série de pessoas, uma série de políticos aí atentando contra a democracia, né? Então é importante que ela continue para que a gente possa construir uma sociedade melhor para o nosso querido Brasil. E ainda dentro dessa linha, né, o outro destaque que eu quero dar é um destaque que a gente pode dizer assim, que é um serviço de utilidade pública, né? No final de semana, né, dessa semana aqui, no final de semana passado, no início da semana, nós tivemos a divulgação aí, através de um deputado evangélico, né, umas fake news a respeito de que, olha, tomem cuidado com as eleições, porque o campo progressista, ou de esquerda, como eles costumam dizer, né, podem fechar algumas igrejas. Isso é mentira, né? Essa é fake news. Eu acho que a justiça, até eleitoral, né, acho que poderia aí cobrar do deputado
essas fake news, né? Porque isso é um desserviço para a população brasileira. Isso não procede e, seja qual lado que for, né, as igrejas não serão fechadas, né? Acho que é importante ser colocado isso daí, e até porque isso está dentro da tradição do povo brasileiro e que qualquer louco, digamos assim, né, que fizer isso daí, a população brasileira inteira vai para a rua, porque não aceitará isso de forma alguma, que se fechem os templos, sejam eles de quaisquer religião. Infelizmente, Frank, nós vamos ter que correr até as eleições com notícias desse tipo. Exatamente, mas a justiça tem que cobrar do deputado a responsabilidade das coisas que ele diz. O Fundo das Nações Unidas para a Infância alerta: 1 em cada 7 meninos e meninas entre 10 e 19 anos tem algum transtorno mental. Restrição do convívio escolar está entre as causas do agravamento da saúde mental. Começando com você, Irene, esse problema já foi agravado durante a pandemia, né? Que políticas públicas poderiam ser desenvolvidas, ou que estão sendo desenvolvidas, se é que elas são suficientes, para tentar diminuir esse problema que envolve meninos e meninas, né? Joel, a gente pode falar de tentativas de desenvolvimento de políticas públicas, mas não é uma tradição no nosso país, infelizmente, e eu quero ouvir mais do Dr. Hoffmann a respeito disso também. Hoje a gente tem políticas de governo, então cada governo que entra quer implantar a sua política com o seu nome, com a sua plataforma, e é mais uma estratégia marqueteira do que uma solução, na verdade, aqui no Brasil, pelo menos, né? A gente precisa, algumas iniciativas foram gestadas no Rio Grande do Sul, por exemplo, tenho informações de algumas, porque o nosso núcleo de pesquisa científica fica no Rio Grande do Sul. Um dos nossos educadores fez parte recentemente da Secretaria de Educação, então também comentou alguma coisa conosco, mas uma política pública, de fato, que não dependa do governo que está no poder, a gente não tem ainda uma iniciativa forte que sirva como base e como inspiração, como paradigma para um país imenso como o Brasil. Mas se eu pudesse sugerir alguma coisa, a primeira coisa que eu sugeriria seria a alfabetização científica para os educadores. Então, a gente precisa que os educadores sejam alfabetizados cientificamente, que eles consumam ciência, que eles aprendam a acessar artigos científicos e que esse movimento que a gente faz aqui na comunidade Reinventando a Educação, que é de digerir os artigos científicos de maneira que eles possam ser consumidos pelos educadores, seja um movimento cada vez mais fortalecido, né? Então, eu acho que o primeiro passo é isso, uma boa alfabetização científica para os educadores, que a gente não fique discutindo coisas e questões que são tão superficiais e que ainda não podem ser aplicadas no nosso país, como, por exemplo, essa tara louca que a gente tem tido pelo homeschooling, né, que a gente entenda que o homeschooling a gente precisa avaliar os diferentes contextos para que a gente possa entender bem o que é o homeschooling e qual é o cenário adequado para que isso aconteça, e que a gente entenda que as questões que envolvem saúde mental são muito complexas e envolvem diferentes áreas. E o diálogo entre saúde e educação é o que existe de mais urgente hoje. Então, a gente não tem como começar uma discussão em educação coerente, que leve a uma criação de um projeto de governo, um projeto de país, enquanto a gente segmentar os conhecimentos. A educação vai por aqui, saúde vai por aqui, e não existe um diálogo entre elas. Para qualquer diagnóstico de transtorno mental, para qualquer diagnóstico de qualquer tema relacionado ao mental, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar que esteja em diálogo e que esse diálogo seja cada vez mais fortalecido, inclusive por eventos. A gente precisa criar mais eventos em que os pediatras, os médicos, os psiquiatras estejam em diálogo com os educadores. Enquanto cada um estiver falando dentro do seu consultório, dentro da sua cabine, dentro da sua sala de aula, não há como a gente produzir um projeto de governo que supere essa barreira dos projetos partidários, né, do governo da situação. Muito bem, Maurício, a Irene assentou pela segunda vez agora que nós precisamos de projetos de Estado e não de governo. Qual a origem desse transtorno mental nesses meninos e meninas? Que é um número expressivo, né? Em termos de origem, ela é muito complexa, né? Como os transtornos mentais, Joel, eles se caracterizam por serem complexos, né? Não é um gene
uma causa genética ou um fator expositivo, tipo, por exemplo, o câncer de pulmão, né? Era uma doença rara antes do advento do cigarro. E aí passou-se a ter câncer de pulmão depois que as pessoas começaram a consumir cigarro. Então, tem um fator etiológico praticamente simples, né? Único, assim, que cause aquela doença. Na psiquiatria, a gente não tem isso, né? Então, dependendo do transtorno, tem vários fatores, né? Então, assim, a gente tem doenças fenotipicamente, ou seja, que a gente observa que são muito diferentes, por exemplo, déficit de atenção e depressão, que são coisas bem diferentes no nível de observar a criança, né? Mas também tem muita comorbidade. Crianças com déficit de atenção lá atrás podem acabar desenvolvendo depressão no futuro. A maioria não vai mais ter déficit de atenção no futuro. São doenças complexas, multifacetadas e multiformes, assim. Então, em termos de etiologia, são várias, né? A pandemia potencializou o problema? A pandemia potencializou o problema, isso é controverso, assim, em alguns cenários sim, bastante, em outros cenários, e alguns dados, por exemplo, britânicos, mostram que algumas crianças até melhoraram a sua saúde mental com a pandemia, devido ao lockdown. Então, assim, é muito complexo também esse fenômeno, depende de que grupo, especialmente grupos com nível socioeconômico menor, né, parece que realmente isso piora bastante. A gente poderia separar em dois grupos? As crianças de baixa renda, que estudam em escola pública, e aquelas que estudam em escola particular? Acredito que sim. No Brasil, nós não temos muitos dados sobre isso, né? As nossas cortes, assim, tem algumas... a evidência para, digamos, a gente generalizar para o Brasil inteiro é muito difícil. A gente não tem muita coisa. A gente tem a nossa corte, que tem dados de Porto Alegre e São Paulo. A gente acompanhou alguns jovens durante a pandemia, mas eles já estavam no período, assim, ensino médio terminando e início da universidade, que já estavam mais velhos, né, 16 a 23 anos durante a pandemia, mostrando algumas coisas e tal, né, mas, assim, para dados para generalizar para o Brasil nessa faixa etária, a gente não, que seja representativo da população, a gente não tem muito, né, a gente tem mais evidência dos Estados Unidos, do Reino Unido, bastante, né, alguns outros, Holanda, a gente tem algumas evidências legais sobre isso, assim, também. Mas é muito heterogêneo, não dá para bater o martelo nesse sentido de uma forma generalizada. Né? Helene, você já, na sua primeira intervenção, você já falou alguma coisa, mas eu gostaria que você, se fosse o caso, reiterasse. As nossas escolas estão preparadas para lidar com o transtorno mental de meninas e meninos? Não, infelizmente ainda não. Nem as públicas, nem as privadas. Então, a gente ainda tem a prevalência de uma escola tradicional, conteudista, que separa também o conhecimento em matérias, que tem como indicador de sucesso nota atribuída individualmente, que ainda faz um tipo de avaliação bastante tradicional, pautada em vestibulares, então a avaliação como uma ferramenta que é um exame normalmente escrito, né? Então, a gente ainda tem uma limitação muito grande com relação à educação tradicional. A gente ainda tem dificuldade em fazer uma educação baseada, por exemplo, em metodologias ativas, em investigação, em projetos e tal. Se nós tivéssemos uma educação que não fosse baseada, não fosse tão tradicional, em que, inclusive, a disposição dos alunos em sala de aula não fosse ainda enfileirado em carteiras e tudo mais, a gente não precisaria discutir tanto o que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o que é dislexia. Por quê? Porque mesmo a criança tendo dislexia ou déficit de atenção ou algum transtorno mental, ela poderia colocar em campo, colocar na escola as suas fortalezas e não aqueles aspectos que são os que a inferiorizam em relação aos demais do grupo, né? Infelizmente, esse tipo de educação, ainda muito tradicional, exclui do processo um montão de estudantes que são vistos como inferiores. E não, eles não são inferiores, eles têm um montão de outras fortalezas que não tem espaço para se mostrar, para se colocar em campo, pela limitação, não pela deficiência de aprendizagem que ele possa ter, mas pela deficiência de ensinagem que ainda existe nesse processo educativo. Então, infelizmente, a resposta para isso é não. Infelizmente, a escola não está preparada para lidar com as questões mentais. E uma das, uma das barreiras é justamente o estar fechada para o diálogo. Poucas escolas recebem psiquiatras ou psicólogos, por exemplo, para que possam falar sobre as pesquisas acadêmicas, as pesquisas científicas
o que elas revelam sobre o nosso cérebro, sobre como nós nos comportamos, como nós nos desenvolvemos, etc., sabe? Então, enquanto a gente, insisto muito nisso, enquanto a gente se fechar, vai ser muito complicado a gente ter um desenvolvimento humano, ter a escola como um local para o desenvolvimento humano. Você sabe que eu me lembrei, Eliane, você falando do ensino tradicional, há alguns anos aqui em São Paulo, se tentou fazer uma avaliação dos alunos, não a partir da própria nota, mas a permanência deles na escola como convívio social. Parte da sociedade não compreendeu e o governo de São Paulo reviu isso, né? Esse tipo de avaliação. Maurício, eu quero a tua opinião. A escola está preparada? Se ela não está preparada, o que era necessário, políticas públicas, para qualificar melhor a escola, para receber esses alunos com dislexia, déficit de atenção, enfim? Acho que passa bastante pelo que ele falou, assim, no sentido de estar preparado para isso, né? Nós temos uns estudos interessantes no Reino Unido também, que mostram assim, que o professor é chave para detectar crianças com transtorno mental. Assim, a informação que o professor dá sobre a criança é mais preditiva na vida adulta, nos adolescentes, do que os próprios pais. A gente fez essa comparação, assim, o que os pais falam sobre as crianças, o que os professores falam, o que os professores falam sobre a saúde mental delas é mais importante, ou às vezes complementar do que os pais. Então, ele é chave nesse processo. E a criança está lá dentro da escola, né? Então, a escola é uma peça fundamental para a saúde mental, que vai determinar, ou ser parte, não determinar, porque fica meio duro falar determinar, mas certamente ela contribui em boa parte para sucessos da vida adulta, né? Vários sucessos, bem-estar mental, nível socioeconômico, produtividade do país, etc. Então, a gente tem um trabalho, não sei se já posso falar do trabalho, João. Por favor. Desse artigo que a gente publicou sobre o impacto dos transtornos mentais na educação de jovens brasileiros, né, de Porto Alegre e São Paulo, pelo menos. Essa corte, que já está em andamento há mais de 10 anos no Brasil, ela segue crianças com alto risco para transtorno mental, 2.500, né, de Porto Alegre e São Paulo. É uma corte comunitária, assim, que foram rastreados nas escolas, né, dessas duas cidades. São mais de 50 escolas, onde são seguidas ao longo do tempo, né, essas crianças. Então, a gente viu que os transtornos mentais lá atrás, em 2010, né, predisseram eventos escolares importantes 4 anos depois. O que a gente percebeu é que a gente fez uma análise para ajustar para comorbidades, porque muitas crianças têm déficit de atenção e também têm depressão, esse tipo de coisa. A gente queria ver qual... Por exemplo, do déficit de atenção, determinadas escolas ainda discriminam essa criança, né? Ela fica isolada, né? Tem uma parte disso que parece ser o não saber lidar, né? Porque o professor está vendo aquilo o tempo inteiro. Então, como a Irene falou, às vezes não tem um treinamento, né? Não precisa clinicar, não precisa tratar a criança, mas assim, tem uns ensaios, tem uns estudos interessantes sobre, assim, algumas escolas fizeram um exame de rastreio para depressão e outras não, né? E as que fizeram é um testezinho rápido de 9 perguntas para todas as crianças da escola para ver se tinham depressão. Essas foram detectadas mais crianças com depressão e foram melhor tratadas, né? E a coisa vai melhor, assim, de uma forma geral. Então, a gente não tem muito esse tipo de preparo, assim, o professor também fica numa saia justa, né? Porque, enfim, né, além de ganhar pouco, tem muita coisa para fazer, inclusive ter um treinamento para observar esse tipo de questão e fazer o encaminhamento correto. O modelo de encaminhamento a gente não sabe qual seria o melhor, né? Se botar, por exemplo, um psicólogo ou um psiquiatra na infância e adolescência, ou conseguir diferenciar isso, articular melhor com o sistema público de saúde. Algumas universidades já estão colocando isso, a UFSM é uma delas, né? Nós temos um núcleo que é o CAED, que é de educação, a gente recebe os estudantes, faz o tratamento, né? Não encaminha para a rede, a gente já faz isso dentro da própria universidade, já tem um modelo de tratamento de saúde mental mais integrado com a educação, né? Mas isso depende, essa questão de qual modelo seria melhor, a gente precisa avaliar ainda, né? Como a Irene falou, também não é uma política de Estado sobre isso, né? Mas ao longo do programa eu quero saber mais informações a respeito desse estudo de vocês e saber, por exemplo, o papel da família, né, na solução dos problemas que envolvem o transtorno mental das meninas e dos meninos. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Apenas 1% de estudantes pobres no mundo conseguem concluir estudo universitário. A Lê da Letra, de Lisboa, traz as informações.
Segundo a agência da ONU, o total de pessoas no ensino superior mais que dobrou nos últimos 20 anos, chegando atualmente a 235 milhões de alunos frequentando a faculdade. Apesar do crescimento, enormes desigualdades persistem pelo mundo. A Unesco revela que apenas 1% dos estudantes mais pobres entre 25 e 29 anos conseguem completar os 4 anos de ensino superior. Já entre os mais ricos, 20% em média acabam obtendo diploma. As diferenças são nítidas também por região. Cerca de 80% dos jovens da Europa e da América do Norte estão fazendo um curso superior, enquanto na África subsaariana a proporção é de menos de 10%. Durante a conferência, os participantes analisam ainda como garantir educação de qualidade que esteja adaptada a desafios contemporâneos, como o desenvolvimento sustentável. Da ONU News, em Lisboa, Leda Letra. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre saúde infantil e educação, com a professora Irene Reis dos Santos e o psiquiatra Maurício Hoffmann. Frank, nós temos uma enquete, temos informações e perguntas para os nossos convidados. Verdade. Eu queria fazer um breve comentário, João. Essa questão aí que a Leda Letra apontou, né, de 1% só dos estudantes pobres consegue terminar o estudo universitário, é muito grave porque isso vai acabar perpetuando essa pobreza, né? Porque a partir do momento que ele não consegue ascender socialmente a ter uma formação, ele não vai conseguir oferecer isso a seus filhos. Isso acaba sendo sucessivamente, né, passando de geração para geração. Essa que é a questão mais grave que eu vejo nessa. E um alerta para o sistema de cotas, né? Exatamente. Não é só a população de baixa renda entrar na universidade, mas permanecer nela. E o que ela precisa, né? Exatamente. E no Brasil foi provado que o sistema de cotas funciona e tem resolvido, né? Apesar que pessoas estão querendo combater agora, né? Tudo quer voltar para o passado, né? Enfim, mas é importante destacar isso, essa boa matéria, a boa reportagem apresentada pela Leda Letra de Lisboa. E, Joel, a cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós temos uma enquete. Não tem base científica, como eu costumo dizer, mas serve para a gente ter uma noção de como é que as pessoas estão pensando ou estão vendo determinadas questões, né? Para o programa de hoje, né, Saúde Infantil e Educação, nós lançamos a seguinte questão. A merenda na escola pública é adequada para as crianças? E olha o resultado. 22% diz que sim, que ela realmente é adequada. E 78% disseram que não. Ela não é adequada para as nossas crianças, né? E eu queria jogar essa bola, né, fazer continuar a nossa enquete com os nossos convidados, tanto com a Irene como com o Maurício, né? Vamos começar pela Irene. Irene, você concorda com o resultado da nossa enquete? O que você responderia se você fosse responder a nossa enquete? Você acha que a merenda da escola pública é adequada para nossas crianças ou não? Franklin, a gente que está no meio científico, a gente tem medo de fazer afirmações categóricas sem analisar dados, a gente tem paura disso. Então, eu não saberia te dizer, porque não vi nenhum artigo sobre isso ainda, não entrei nessa questão científica. Mas como a gente está fazendo só uma enquete e ela não tem cunho científico, e é muito importante que a gente enfatize isso, né? Intuitivamente, e por visitar as escolas, e por conversar com alunos de escola pública, eu ousaria dizer que não. Eu vou te dizer, por exemplo, eu quero escutar o Dr. Hoffmann a respeito, uma coisa que me preocupa no que diz respeito às crianças pequenas. Faz parte da minha intuição e de alguns estudos que eu leio e acesso a respeito de neurociência e comportamento e formação do cérebro. Quando você tem uma criança de 3, 4 anos de idade tomando de café da manhã café com leite, eu fico preocupada. Não acho que seria o alimento ideal, café, por exemplo, no café da manhã, né? Para uma criança de 3 anos. A cafeína já sendo introduzida nessa alimentação, se fosse meu filho, eu não permitiria, eu não deixaria que isso acontecesse, entende? Mas não saberia te dizer. Acho que se repete muita comida, por exemplo, muita pasta, muito carboidrato, para essa criança também em idade escolar. Mas, como eu te digo, eu não me atrevo a fazer afirmações categóricas. Não vejo, por exemplo, circulando pelas escolas,
um nutricionista que realmente esteja preocupado em avaliar como, por exemplo, o exame de sangue dessas crianças, ou fazer uma dieta mais individualizada, e nem sei se seria possível, dado o grande número de alunos que a gente tem por sala de aula, né? E sabendo, inclusive, que muitas crianças, sobretudo de escola pública, vão para a escola para comer, eu acho que a gente precisava olhar para isso, né? Então, como que a gente pode? Existem alguns estudos e alguns pesquisadores na Unifesp, por exemplo, com quem eu já tive contato elaborando alguns congressos, que estão muito preocupados com isso e buscam estratégias de fortalecimento da merenda escolar com suplementação, né? Porque sabem que coisas básicas poderiam ser evitadas com uma alimentação adequada. Mas quando você tem uma cidade como São Paulo, uma das maiores do mundo, em que você tem políticos que roubam o dinheiro da merenda, também fica muito complicado você pensar, olha só, a gente está dando um passo muito mais adiante, né? Você está pensando em qualidade da merenda, só que você ainda precisa pensar se a merenda está chegando ou não, e se estão desviando a verba da merenda para algum lugar que não seja aquele destinado. Então, está muito antes pensar nisso, né? A gente está pensando em coisas muito mais básicas, antes de pensar numa coisa essencial, que é se a merenda é adequada ou não para a criança. Então, não deu tempo de chegar nisso aí ainda, sabe, Franklin? Porque a gente está pensando ainda como é que faz para o dinheiro chegar no lugar certo e não ser desviado por pessoas que conseguem dormir tranquilamente sabendo que roubaram não só o dinheiro do pobre, mas o dinheiro da criança pobre, que só dependia daquilo, que só teria acesso ao alimento pela escola, né? É isso. Eu acho que isso exatamente como a Irene falou, eu não tenho dados sobre isso em termos de merenda no nível nacional, né, porque isso também depende de cada município, e isso deve ser muito heterogêneo no Brasil também, esse tipo de distribuição, conforme estado e conforme município especialmente, né. A gente sabe que isso teve um problema importante em termos de oferta, inclusive durante a pandemia, e mais recentemente por causa da inflação, vários produtos tiveram que ser substituídos, né. Existia um programa no passado, né, de melhorar a qualidade da merenda escolar e tal, teve um programa nacional sobre isso, tem um programa todo de saúde na escola também que, em parte, envolve um pouco isso, mas bastante de saúde física. Certamente tem impacto em transtornos mentais também, porque vários transtornos são mais dependentes dessa parte formativa do cérebro que depende da nutrição, né? Os cérebros mal nutridos são menores e, por ser menor, também impacta algumas coisas, especialmente a parte executiva, atencional e etc. A gente tem dado artigos recentes, agora, semana passada, gigantes, assim, mostrando isso, né, a parte cortical que tem esse tipo de impacto, como isso influencia na saúde mental, especialmente dessas coisas mais atencionais e tal. Então a gente imagina que as coisas deve dar uma piorada nesse sentido por ter um decréscimo nessas consequências econômicas e de restrição de circulação, de fechamento de escolas, enfim, né, por causa da pandemia. Assim. Então, mas essa é uma interface interessante da escola. Eu acho que o ponto principal aqui é voltar ao que a Irene falou, que é a escola tendo parte na saúde, né, dado que ela é uma fonte de nutrição também dessas pessoas. Né, e como isso está se comportando nesse momento, esse dado eu não tenho na cabeça. Falando nisso, Maurício, um estudo desenvolvido por cientistas brasileiros e britânicos com apoio da FAPESP apontou que pelo menos 10 a cada 100 meninas fora da série escolar para a sua idade poderiam ter acompanhado a turma se transtornos mentais fossem prevenidos ou tratados. No bloco anterior, você começou falando do seu estudo. Quais os resultados mais importantes que você encontrou, né, do seu estudo a respeito de transtornos mentais de meninas e meninos? Então, o objetivo desse estudo era estimar o impacto, né, na educação dessas pessoas, especialmente adolescentes que estão praticamente saindo da escola, né, dos transtornos mentais lá atrás, na infância deles. Então, a gente viu que os transtornos mentais em 3 categorias, né? Os emocionais, que seria depressão e alguns tipos de ansiedade, os dos medos, né, que são ansiedades, fobias específicas, fobia social, etc., e os transtornos que a gente chamou de externalizantes, que inclui déficit de atenção, hiperatividade, e inclui também transtorno de conduta, que é a criança que mente, que bate no coleguinha e faz esse tipo de comportamento, né, mais agressivo. Então, a gente viu que desses transtornos todos, o grupo de transtornos mais importantes para prever piores desfechos escolares são esse grupo externalizante, né, que envolve déficit de atenção e esses problemas de conduta. E o que eu falo de transtorno de problemas escolares? Né? Repetição escolar, que ainda é um método que a gente usa no Brasil, né? Outros países já abandonaram esse conceito faz muito tempo.
abandono escolar, né, distorção em idade séria, e a gente viu também prática de bullying e habilidade de leitura e escrita, né? A gente viu que isso tem impactos diferenciais. É esperado, assim, é meio socialmente aceito, assim, que menino seja mais agressivo e mais desatento, sabe? Parece que tem uma coisa meio assim. E o impacto desses transtornos nos meninos não é tão grande quanto em meninas. E tem muita menina com esses transtornos internalizantes. A gente viu que meninas que têm esses transtornos têm mais chance de praticar bullying no futuro, uma pior aprendizagem de leitura e escrita. E a piora é significativa, assim, é robusta, né? Mas, de qualquer forma, a gente estima que para aquele ano, de 2014, né, pegando os dados do IBGE e usando o nosso modelo estatístico, em torno de 600 mil jovens estariam cursando a idade correta, a série correta para a sua idade, se os transtornos mentais externalizantes não existissem. A gente fez uma estimativa, por exemplo, assim, a gente sabe que a cobertura de tratamento de déficit de atenção no Brasil é em torno de 10%, ou seja, 1 a cada 10 pessoas jovens que têm déficit de atenção recebe um diagnóstico e tratamento, 1 a cada 10. Se a gente aumentasse isso um pouquinho, para mais 10%, em torno de 8 mil repetências não aconteceriam. Então, só para aumentar um pouquinho a cobertura e detecção. Isso tem impacto, né, na vida produtiva do país de uma forma geral. Então, é pequeno esse percentual, mas em termos de impacto na população, que é essa estimativa que nós fizemos, ela é bem importante, assim, eu acredito, né? Ou seja, nos próximos 50 anos, se nós não corrigirmos isso com políticas públicas, o Brasil será um país doente mentalmente. Seguirá doente, seguirá pouco produtivo e seguirá infeliz, né? A gente já tem quedas de índice de felicidade no país de uma forma geral. Então, continuamos complicado. com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Nós estamos falando sobre saúde infantil e educação com a professora Irene Reis dos Santos e o psiquiatra Maurício Hoffmann. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Saiba como acompanhar o trabalho do Observatório. Quem vai dar a dica é Frank Valverde. É fácil, João. É só seguirem o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhar as informações do Brasil e do mundo que lá se encontram. Pelas redes sociais também é a melhor forma. No Insta, por exemplo, no Instagram, né, @Observatório 3 Setor. E no facebook.com/Observatório 3 Setor. Esse 3 sempre em numeral. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube, como esse que vocês estão vendo agora na rádio, ficará no YouTube. Lá você vai encontrar também entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a nossa sociedade. Basta buscar por Observatório 3 Setor, o 3 sempre em numeral. Irene, você tem uma atividade interessante, um projeto Reinventando a Educação. É uma maneira de dar protagonismo a jovens da população de baixa renda que estavam excluídos desse processo, né? Através da educação, esse protagonismo pode ser dado e mexe com a autoestima, né? Total. Na verdade, a nossa associação se chama Comunidade Reinventando a Educação, porque a nossa ideia é justamente essa de que a gente precisa educar em comunidade. E a gente precisa romper também com um padrão de pensamento que entende que educação precisa ser escolarizada. A educação, cada vez menos, deveria acontecer na escola, uma vez que a gente tem acesso às informações, por exemplo, como o que a gente está produzindo agora, né, que vai ser veiculado pela internet, a gente tem YouTube e tudo mais. E a escola deveria cumprir, então, o seu papel de núcleo organizador da comunidade. A gente consegue entender a escola como um núcleo organizador da comunidade, mas a escola ainda não é isso. A escola ainda é, como eu disse anteriormente, conteudista, replicadora de fórmulas de fracasso, ignora a sua verdadeira função. A escola devia ser um grande centro de convivência. Centro transformador, né? Exato. Ela repercute os preconceitos que existem na sociedade, né? E perpetua, sabe? E ela devia transmutar isso para que o desenvolvimento humano, de fato, ocorresse.
E não devia ficar tentando aplicar a mesma fórmula a todas as escolas, porque o contexto importa, é muito importante o contexto. Vou dar um exemplo, pegando um pouco a fala do Hoffman, né, a respeito de o professor estar informado, bem informado. Ele é, sim, o primeiro que pode diagnosticar um montão de coisas, e por isso que aqui na Core a gente é muito contra o homeschooling, né? Se esse professor estiver capacitado, ele consegue diagnosticar e levar para os centros de saúde um montão de informações. Dentro do nosso núcleo, por exemplo, a gente tem alguns educadores que atuam no Nordeste. E olha só que interessante, no Nordeste a gente tem um caso muito típico, que é o de casamento entre consanguíneos, que gera um montão de doenças raras. Então, existe um grupo de educadores que vão até as escolas para capacitar os professores, para que eles possam ser os primeiros a diagnosticar qualquer indicador de doença rara, para que essas crianças possam ser encaminhadas ao tratamento adequado, que é caríssimo. Então, se faz parceria entre as grandes farmacêuticas, o serviço público de saúde e a educação. Esses educadores são capacitados com protocolos muito simples, como o Hoffman falou antes, por exemplo, de 9, 10 perguntas, que podem ser respondidas por um aplicativo. Então, não é que o cara precisa ser formado em medicina. Algumas vezes a gente vai dar formação em escola e alguns professores se revoltam, né, pela quantidade de informações que eles têm que saber e tal. Calma, respira, não é isso. Você não tem que virar médico para ser professor. Aliás, por favor, não faça. Não saia dando diagnóstico. Ninguém está pedindo para você dar diagnóstico. O que a gente está pedindo é, você é a salvação, você pode ser a salvação de uma vida, porque você é a pessoa que tem acesso à informação, é a pessoa capaz de traduzir essas informações às famílias que geralmente não têm contato com os estudos. Então, veja só a importância de a gente ressignificar, reinventar a educação também é isso, é ressignificar a função da escola. A função da escola não é ensinar se essa oração é coordenada ou subordinada, sabe? A função da escola tem que ir muito além, ela precisa ajudar a salvar vidas, em todos os aspectos que engloba essa expressão salvar vidas. Então, doença rara, muito complicado de ser diagnosticada, ou a família não consegue perceber se está acontecendo alguma coisa no nível cognitivo, no nível comportamental, nem sequer se isso não é físico, muito óbvio, né? Então, o educador precisa ser formado para isso. As famílias, às vezes, não têm nem celular ou acesso à internet, coisa que, em geral, os educadores têm, né? Então, a gente forma esses educadores para isso. Então, é uma nova função da escola? Sim. Então, a gente precisa reinventar essa escola e reinventar esse espaço. A escola serve para quê? Serve para tudo isso. Deveria, pelo menos, servir para tudo isso. Maurício, a Irene acentuou, né, de uma maneira enfática, a função social da escola. Né? E quando o transtorno mental surge na escola através do bullying e de outras práticas, do convívio com outras crianças, como é que pode ser tratado isso? A gente sabe que é um déficit das escolas no tratamento. O transtorno mental pode surgir no meio familiar ou no convívio social. No caso dos meninos e meninas, na escola. Como é que pode se dar uma resposta quando ela surge na escola, o transtorno mental? Acho que o bullying, por exemplo, é um bom exemplo, né, de algo que pode acontecer no ambiente escolar e é um fator etiológico para transtornos mentais, especialmente posteriores, né? Então, tem vários estudos assim, bem interessantes, com baixo recurso, baixo custo, só treinamento, bem como a Irene falou, treinamento de pessoas não especialistas, né, e são intervenções entregues por pessoas feitas por pessoas não especialistas, que tem um impacto muito grande, né? O próprio reconhecimento de que existe bullying na escola e programas não de conscientização propriamente dito, mas de detecção, né, da prática e correção do comportamento não são muito difíceis de serem feitos, né, mas primeiro a escola precisa reconhecer que isso não é um mimimi, né, que acontece de fato e tem um impacto muito grande na vida, assim, que isso é um fenômeno identificável. Opa, está acontecendo isso, precisamos identificar, conversar com a pessoa que está praticando, conversar com a vítima, se ela precisa de ajuda e fazer as intervenções. Isso não precisa de muita coisa para fazer. Né? Claro, é aí que está, é o limiar clínico, né? Se o professor vê que o jovem está com uma questão que ele não consegue lidar, isso pode ser encaminhado, né? Ou deveria ter uma articulação com o sistema para ser encaminhado, acho que nesse ponto. Mas aí já é uma prevenção secundária, aí já tem um dano feito, né? Mas a prevenção primária, assim, de acontecer o evento,
acredito que hoje em dia, pelo que a gente percebe, assim, as novas gerações estão muito melhores nisso do que a minha, por exemplo, né? Que não se falava, nem existia, e isso era do dia a dia, assim. Então, é fundamental, então, o treinamento desses professores nas escolas, digamos, públicas. Os né? funcionários, de uma maneira geral, acho que a pessoa da limpeza, qualquer pessoa da escola, sabe? Porque essas pessoas que percebem essas coisas acontecendo. É isso, deixa eu pegar esse gancho. As pessoas não entendem o que é ser educador. Ser educador não é só o professor. A senhora que trabalha lá na cozinha, ela está vendo o comportamento dessa criança na fila da merenda, ela está vendo o comportamento dessa criança no meio do pátio. Ela precisa ser ouvida, ela precisa ter voz. O porteiro, ele está vendo se essa criança veio com os pais, não veio com os pais, como que chega, se chegou bem vestido, se chegou com a roupa limpa, se chegou batendo no amiguinho na hora da entrada. São todos educadores dentro, e essa ideia é muito freiriana, sim, e é uma ideia que precisa ser pensada e colocada de fato em todas as escolas públicas ou privadas, ou seja, dentro da escola todo mundo é educador. Na verdade, a rigor, todos somos educadores em qualquer parte. A gente devia ter essa mentalidade de sou educadora em qualquer parte, se a gente entender que educadora é aquela pessoa que promove o desenvolvimento humano. Para que viemos, se não para ajudar o outro a se desenvolver e ser uma pessoa melhor, e para que a gente, nesse processo, também seja uma pessoa melhor, né? Quando a gente fala de transtorno mental, a gente está falando de algo de alguma alteração clinicamente vista, significativa. O que quer dizer clinicamente significativa? Eu não preciso necessariamente de uma ressonância. Clinicamente significa que eu vou fazer perguntas e a partir das respostas eu vou conseguir pensar no que essa pessoa tem ou não. E a partir do que eu ouço sobre o comportamento desse aluno e que eu ouço dos educadores, dos agentes educativos da escola, eu posso ter hipóteses que com outros profissionais da saúde e outros profissionais da educação podem ser comprovadas ou rechaçadas. Mas eu tenho ali uma narrativa a respeito desse ser e a partir dessa narrativa, que a gente pode chamar de clínica, de um relatório clínico, eu consigo levantar e rechaçar a hipótese, eu consigo promover o desenvolvimento desse estudante para além da nota 3, 4, 5, que ele pode eventualmente tirar numa prova escrita. Esse é o futuro, né? O sonho de uma sociedade, uma equipe multidisciplinar gerando uma escola, né, Helene? Isso é o futuro, né, Joel? Isso é o que já está acontecendo em muitos lugares que tem o sucesso em educação como sua pauta. A crise da educação no Brasil não é crise, é um projeto, e o Darcy Ribeiro já tinha falado sobre isso há muito tempo. Então, no momento em que a gente sair desse lugar de investir em crise, a gente passa a investir em êxito, a gente passa a investir em sucesso. A gente também precisa desvincular a educação da religião, por exemplo, porque quando a gente defende o homeschooling, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, a principal agenda do homeschooling está vinculada à religião. Então, eu não quero que meu filho saiba que existem outras religiões, eu quero que ele acredite que só existe a minha salvadora. Então, eu defendo o homeschooling. E aí eu ignoro a ciência, que está dizendo o seguinte: a escola é importante como espaço de convivência e também como espaço de denúncia. Se eu sou uma menina que estou sendo sexualmente violentada, violada, estou sofrendo dentro da minha casa, eu posso comentar com a minha professora, que pode fazer os encaminhamentos necessários para que eu me salve de uma situação como essa, de abuso, por exemplo, tanto físico quanto psicológico. Agora, se eu estou em casa, e grande parte da violência sexual que acontece contra a criança, sobretudo contra as meninas, acontece em casa, pelos seus próprios cuidadores. Se eu não tenho um espaço para denunciar isso, porque eu não estou frequentando a escola, eu sou uma vítima. Vai saber quantos anos, né, da minha vida eu vou ser marcada e vitimada por não ter a quem denunciar, tá certo? Maurício, eu quero te ouvir. Para esse envolvimento da comunidade escolar, no momento, em relação à escola pública, por exemplo, ele esbarra em condições de trabalho, salários e vários outros componentes que acabam inibindo mesmo o professor, né, e a comunidade como um todo a se engajar nesse processo, que é muito importante, né?
assim, organização é importante, mas assim, a gente não pode esquecer que investimento também é importante. O professor Renato Colistetti, aí da USP, na tese de livre docência dele, se eu não me engano, ele escreveu algo nesse sentido, mostrando que em São Paulo, ele pegou dados de história econômica, né, desde os 1800 aí de São Paulo, mostrando que se mantivesse o investimento daquela época de recolhimento de impostos na educação que se tinha nos 1800, a gente teria uma educação nível Suécia, assim, hoje, né, em São Paulo. O que você foi, é que nem a Irene falou, é um projeto de desconstrução da coisa, assim, né, então vai investindo menos, vai investindo menos, vai investindo menos. Tem um relatório da OCDE sobre educação, bem importante, inclusive um capítulo específico sobre o Brasil, mostrando isso, né, que o principal fator, assim, dessas questões de qualidade é o investimento em salário de professor, assim, é o investimento, a valorização se dá nisso, né, como é que tu vai ser um bom educador nesse sentido, com qualidade, ensinando ciência. Imagina que sonho, ensinar ciência na escola, né? De fato, assim, ensinar o cidadão a tirar fake news da cabeça e entender onde é que está o discurso de fato, onde está o verdadeiro debate sobre os assuntos. O debate não é esse que está sendo posto, não é homeschooling mais o debate é outro, né? Só que a gente insiste nesses falsos debates. Isso parte de uma educação, um professor sabendo isso, né? Então, investimento em termos de recursos, especialmente nisso, é bem importante, né? É importante e fundamental, né, para esse novo processo educacional que você e Irene estão dizendo que seria fundamental, né, para essa nova escola. Eu queria resgatar uma fala sua, Maurício. Você falou sobre bullying e falou também déficit de atenção. De uma maneira geral, quem está nos ouvindo é mãe, como encaminha a solução disso, né? Quando você percebe que teu filho mudou o comportamento, veio da escola, a pandemia, o retorno às aulas, e ele está diferente. Como é que se trata isso no âmbito da família, ou até mesmo da escola? A primeira coisa é a identificação, né, Joel? Assim, então, assim, mudança de comportamento, especialmente crianças mais novas, o comportamento fica mais regressivo, volta a fazer xixi na calça, por exemplo, volta a ter um comportamento mais retraído, faz alguns desenhos muito diferentes do habitual, né? Normalmente, criança muito nova, ela se expressa muito através da brincadeira e do desenho, né? Então, vai desenhar coisas muito mais agressivas do que antes, vai brincar de uma forma mais violenta do que antes, por exemplo, ou acaba ficando mais retraída, né? E o comportamento muda de uma forma inexplicável, isso dura por algumas semanas, né? É mais persistente. Então, esses são pequenos sinais, assim, que alguma coisa pode estar acontecendo de errado, pode estar acontecendo alguma coisa na escola, pode estar acontecendo bullying. Isso uma criança pequena. A criança mais, né, um adolescente, ele já consegue falar um pouco melhor, já tem uma representação psicológica melhor e pode acabar contando se tu der o espaço para ele falar, mas tu também vai notar essas mudanças de comportamento, mais irritado, mais retraído, né? E a partir dessas mudanças, o que os pais devem fazer? Então, os pais devem procurar uma ajuda profissional, né? Então, assim, pode levar numa unidade básica de saúde e pode pedir são as portas de entrada do sistema, né? Raramente CAPS infantil. CAPS infantil é uma coisa mais difícil de ter em cidades, especialmente cidades pequenas, mas também é um serviço de porta aberta, né? Mas acaba pegando casos um pouco mais graves, assim. Acho que a unidade básica de saúde no sistema público que a gente tem é a forma geral de encaminhamento de entrada, né? Aí o clínico geral, enfim, pode encaminhar para o psicólogo, para a psicóloga, pode encaminhar para o pediatra, eventualmente, que pode estar vendo isso, e mais ainda para um psiquiatra de infância e adolescência, que é um profissional muito raro no país, porque a gente forma poucos profissionais dessa linha, né? Então, às vezes, o psicólogo acaba sendo a grande pessoa que vai detectar isso de uma forma, ajudar o pai e a mãe, né? E a escola também, né? Nós estamos a 10 minutos, a conversa foi tão rápida que a produção está me avisando aqui. Nossa, nós estouramos, eu estourei todo o tempo aqui, Frank. Você, por favor, as suas informações importantes que você gostaria de deixar registrado. Perfeito, João. Rapidamente, aí eu queria convidar a todos e a todas que visitem o nosso site, no nosso portal, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral, e lá vai encontrar uma série de matérias importantíssimas, muitas delas vinculadas a questões sobre cidadania. Lá você vai encontrar matérias como, por exemplo, a música que você ouve indica a sua forma de pensar. Ou então, o Brasil tem a segunda população mais fora da realidade do mundo. Acho que talvez, de uma certa forma, explica um pouco como é que está a nossa situação atualmente, né? O pessoal está... Não há como negar, né, que nós estamos fora da realidade já há algum tempo. O segundo país fora da realidade. Mas, enfim, é uma matéria que esclarece bem e explica essa questão. E a matéria que eu quero dar destaque hoje, né,
já que nós estamos falando sobre saúde infantil, sobre educação, é uma matéria que foi escrita pela Ana Clara Godoy e que tem o seguinte título: Capital de São Paulo tem quase 3 mil crianças trabalhando na rua. Segundo o levantamento do Instituto de Estudos Socioeconômicos do Governo Federal, reduziu 85% o orçamento da pasta, né? E com isso não se tem como combater o trabalho das crianças na rua, né? E nós temos aquilo que a Irene falou, nós temos uma política de governo, quando devia ter de Estado, né? Exatamente. Que até aproveitando que é, digamos, a parte final do programa, esse é o meu destaque de síntese do programa, né? O Brasil precisa ter política na questão da saúde, da educação, políticas de Estado e não só de governo, Joel. Muito bem. 32 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente com aumento de casos de violência contra crianças, trabalho infantil, como você disse, e evasão escolar. 244 mil crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos estão fora da escola. Um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas indicou que de 2019 para 2020 a evasão escolar entre crianças de 5 a 9 anos aumentou 4,1%. O abandono está ligado ao crescimento da pobreza no país. Ter comida na mesa se tornou prioridade. Muito bem. Eu quero o destaque final dos nossos dois convidados, voltarão outras vezes, esse assunto não se esgotou, nós ficamos muito entretidos, né, na primeira parte e acabamos estourando o tempo. Maurício, eu queria seu destaque final do que mais importante você gostaria de deixar registrado em relação ao tema do programa, aos seus estudos, que você acha importante que os nossos ouvintes tenham conhecimento. Eu acho que a gente tem que estabelecer, assim, de uma vez por todas, que a educação é uma prioridade do país. Não prioridade não tem plural, ela é a prioridade. Por que isso? Né? Porque um relatório do Banco Mundial, publicado há um mês, sobre o potencial humano perdido no Brasil, a gente já está em torno de 40%. O que é potencial humano? Né? A queda de crianças que morrem mais cedo, que são mal educadas, no sentido de não completam a escolaridade e aprendem pouco, né? E chegam na idade adulta morrendo mais precocemente. Então, esse potencial humano, o Brasil já estava em torno de 40% perdido. Com a pandemia, o cenário vai em torno de 50%. Ou seja, é alarmante o que a gente está vivendo, né? E dentro disso, acho que é importante a gente tentar entender também a saúde mental de uma forma mais plural, não só a aprendizagem, que a gente estava falando, né? Outras habilidades socioemocionais e tudo mais, e a parte de saúde mental especificamente, que é outra coisa, que a gente pode cuidar melhor sendo visto dentro da escola. Isso pode ajudar bastante nesse potencial humano que a gente pode atingir. Acho que esse é o destaque que eu daria. Assim. Nós estamos quase no final do programa, do último bloco do programa, falando sobre saúde infantil e educação com a professora Irene Reis dos Santos, e o psiquiatra Maurício Hoffmann. Esse programa tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Irene, eu queria o seu destaque final. Primeiro, uma correção, eu acho que ao longo da minha fala, eu falei algumas vezes sobre política de governo, é óbvio que eu estou falando de política de Estado, eu defendo e a gente defende aqui uma política de Estado para além do governo que esteja no comando, então registro essa correção aqui, tá? A gente precisa de política de Estado, de política que não mude quando o partido político X ou Y esteja no poder. Essa é a primeira coisa. Depois quero resgatar isso que você falou de evasão. A evasão tem muito a ver com como funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro funciona pró-sobrevivência. E, embora ele seja muito complexo, ele tem uma dicotomia, ele tem um mecanismo, por exemplo, dividido entre tudo aquilo que me gera dor e gera prazer. Aquilo que gera medo, dor, eu me afasto, eu rechaço. E aquilo que gera prazer, eu me aproximo e quero repetir essa sensação de prazer, uma e outra vez. Se a escola é um cenário que está gerando dor, que está gerando medo, obviamente, o que essa criança vai fazer com relação à escola? Evadir. Então, a criança evade da escola também para trabalhar, também para gerar renda em sua casa, mas, cientificamente falando, não é essa a única causa. A causa também tem a ver com a escola não tem gerado prazer, não tem gerado motor
de ação, motivação para que essa criança continue frequentando esse espaço. E para concluir, eu convido todos vocês a seguirem as nossas páginas coreduc.org, Reinventando a Educação no Instagram. E agora em setembro a gente lança um curso bem interessante para os educadores, que é Neurociência, Educação e Emoções na Escola. A gente entende que essa é uma formação essencial para todos os educadores, tanto de escola pública quanto de escola privada. Entendendo o educador não só como professor, como todas aquelas pessoas, agentes de educação e promotoras de desenvolvimento humano. Agentes de transformação da sociedade. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a presença da professora Irene Reis dos Santos e do psiquiatra Marilson Hoffmann. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.